Olá, queridos dorameiros! Final de ano chegando, e todo aquele clima de família reunida, festança e comida boa. Mas aposto que você está pensando como driblar o pessoal para assistir um doraminha no meio de tudo isso, né? E se eu te desse uma opção melhor? Que tal chamar todo mundo pra sala para ver um dorama e relaxar com a família toda? Trouxemos opções muito legais para você chamar todo mundo para ver com você. Apostando alto. Como sei que vocês amam um romance, não podia deixar esse dorama muito fofo, divertido e empolgante de fora dessa lista. O plot não vende bem o dorama, mas se você começar a assistir, vai se envolver totalmente. Tudo começa no passado, onde temos duas garotinhas que são irmãs, e vivem muito bem em família, mas seus pais acabam entrando em conflito, e a mãe delas resolve sair de casa, levando uma das irmãs. Seldalmi acabou ficando com o pai e com a avó, pois sempre acreditou no potencial do pai, e o amava muito. No entanto, ficou muito triste de não ter mais a mãe e a irmã por perto, então sua avó, vendo a situação, pensou que, arranjando um amigo para ela, alguém que mandasse cartinhas de tempos em tempos, poderia animá-la. Nessa mesma época a avó de Dalmi conheceu Ranji Paung, um garoto durão, super sincero e bonzinho que topou ajudá-la com as cartas. Eles pegaram o nome de um garotinho que apareceu no jornal da época recebendo uma medalha, e o transformaram no amigo ideal. Mas como em todo bom dorama, mentiras, mesmo que com boas intenções, acabam dando algum problema no futuro. E agora adultos, Dalmi reencontra a irmã e quer provar que é bem-sucedida também. Mas como se já não fosse o bastante, ainda disse que continuava firme e forte com Nando, de quem ela tanto falava pra irmã. Aí lá vai a avó e o Ji Pyung procurar do bendito menino da foto, pra ela apresentar pra irmã. O problema é que quando encontram, descobrem que ele não é nada do que estavam esperando. O que vai acontecer quando todas essas pessoas se encontrarem? Desespero, empolgação, e muita emoção. E é claro que vamos ter um bom triângulo amoroso, tão bom que eu realmente torci pelos dois caras. Então sugiro que vocês corram para assistir, porque é muito sensacional. The Sound of Your Heart. Esse é um dorama super comédia, que você vai estranhar no primeiro episódio, mas vai se divertir muito assistindo, eu garanto. Essa série é uma adaptação de um webtoon com o mesmo nome, que vai contar a história de uma família um tanto quanto peculiar, mas totalmente engraçada. A família é composta pela mãe, o pai, e dois filhos homens, sendo que um deles quer se tornar um cartunista famoso, então vive desenhando histórias do dia a dia de sua família com personagens caricatos, esteticamente estranhos, mas isso você pode relevar, porque a história é boa demais para deixar de ver por algo assim. Cada episódio de em média meia hora é quase que independente, então meio que a história se fecha em um único episódio. Dá pra ver meio que fora de ordem, que não tem problema. A história vai contar a trajetória do cartunista Joseok, até encontrar sucesso na vida, e gente, não foi fácil pra ele não. O cara passou por tanto perrengue que você nem acredita. Isso porque Joseok é o total oposto do protagonista que estamos acostumados nos doramas. Ele não é nem um galã nem nada do tipo, apesar de se enxergar como um. Ele é todo esquisito e desengonçado. Tá, ele também é meio lerdinho, mas isso fazia dele ainda mais divertido. Eu ri demais e fiquei torcendo pra ele se dar bem pelo menos uma vez na vida. Tem até romance envolvido nisso tudo, eu amei. Não vou contar mais pra não dar spoiler, até porque cada episódio é uma história diferente, mas tenho certeza que você vai rir demais. E inclusive, pra quem se empolgou e curtiu a história, tem uma outra dela chamada Sound of Your Heart Reboot, que é com um elenco novo mas segue o mesmo conceito. Terius Behind Me. E que tal agora misturar um pouco de ação nessa mistura? Tudo junto com muita comédia, crianças fofas,
e um dos meus atores coreanos favoritos dando uma de babá. Jeo Ae-rin era uma dona de casa que morava com os 2 filhos gêmeos e o marido, mas seu marido morre repentinamente, e ela se vê obrigada a tomar conta da casa, dos filhos e das finanças da família. Um homem misterioso, chamado Kim Bong, mora no apartamento em frente ao dela. Ele é na verdade um famoso ex-agente do governo, conhecido como Terius, que está foragido há 3 anos, por ter sido acusado falsamente de traição, em uma missão que acabou com a morte da mulher que ele amava. Quando descobre que a morte do marido de Ae-rin tem a ver com o assassinato da mulher, Kim Bong acaba se envolvendo com a família vizinha, e se tornando babá dos gêmeos. Então sua vida estática e calculada nunca mais será a mesma. Os personagens vão te surpreender. Ae-rin é muito mais inteligente e habilidosa do que parece. Kim Bong é muito mais amoroso e gentil do que ele deixa transparecer. Os vizinhos intrometidos acabam sendo amigos muito prestativos. Essa série tem muita ação e fofura ao mesmo tempo. Eu poderia passar horas só vendo esse agente secreto treinar, ou cuidar daquelas fofuras. Elas são uma das crianças mais fofas que eu já vi nos dramas. Sério, tive vários ataques de fofura. Não tinha como não amar aqueles 3 juntos. Unforgettable Love. E se estamos falando de crianças fofas, esse é outro dorama que a estrela Mirim brilha, com um show de fofura e maestria, ao juntar o casal de protagonistas. Após um acidente que resultou na morte do irmão e cunhada, Yeon se torna o guardião do sobrinho Seobao. Para todos os efeitos ele agora é o pai do garoto, e junto com o cargo de CEO da empresa da família, ele está com as mãos cheias. Ainda mais com a personalidade forte do sobrinho, que apesar de não falar nada desde o acidente, faz suas vontades serem muito bem entendidas. Ele é um garoto muito esperto e teimoso, que não deixa ninguém se aproximar, e vive pregando peças nas pessoas. Isso até conhecer Kim Hye-oi, uma psicóloga infantil. Por quem o garoto cria uma ligação imediata. Como que Yeon mais quer é o bem-estar do sobrinho, quando ele vê a relação que a psicóloga cria com o menino se aprofundar, e ele a chamar de mãe, Yeon decide fazer de tudo para que o garoto volte a falar, e se recupere de seus traumas, e por isso finge um noivado com a psiquiatra. Mas como toda relação de contrato dos dramas, mentira e realidade começam a se misturar. Este é um dorama absolutamente fofo, para aquecer o coração. Agora, antes do último dorama, quero pedir a ajudinha de vocês. Deixem seu like se estiverem gostando do vídeo, e aproveitem para comentar aqui embaixo que outro dorama recomendaria pra gente assistir com nossas famílias. Vamos transformar todo mundo em dorameiros. Para sempre Camélia. E agora um dorama que mostra a força feminina, e o amor em todas as suas formas. Perfeito para assistir em família. O dorama nos apresenta este bairro todo voltado para o comércio de comida, que são sempre comandados pelas mulheres da família. Lá todos se conhecem, e formam uma comunidade muito unida. É nesse bairro que chega Dong-baek, uma linda mulher com um bebê no colo. Aí a vizinhança toda quer saber, e o seu marido? Não tem, ela é uma mãe solteira. E veio fazer o que lá? Com um estabelecimento chamado Camélia, esperamos uma floricultura ou algo assim, mas não, é um bar mesmo. Mas ela é assim, foge das expectativas, toda doce e tímida, mas com uma força que te deixa de queixo caído. O bar da Camélia acaba sendo o único lugar em que os homens do bairro conseguem fugir das mulheres de sua família, que comandam todos os outros estabelecimentos. Isso gera o sustento de Dong-baek, mas também é mais um motivo para ela ser recriminada pelas mulheres de lá. O filho de uma dessas matriarcas é um policial sem um pingo de papa na língua, ou restrição de qualquer tipo, faz o que acha certo e é isso. E com um olhar ele se apaixona por Dong-baek. E já vou avisando que a falta de contenção também permanece com seus sentimentos. Por outro lado,
Também não podemos esquecer o pai do filho de Dong Baek, que é claro que volta para abalar a história toda. E o filho, sempre protetor com sua mãe, força e fofura em forma de menino. Além disso tudo, como se não fosse o bastante, temos ainda um serial killer solto por aí, e um mistério de um assassinato que ficam jogando pistas o tempo todo. Dorama completíssimo, tapa na cara da sociedade, com uma quantidade absurda de lições de vida, e personagens inesquecíveis, feitos por atores simplesmente perfeitos. Se ainda não assistiu, não perca tempo. E aí? Qual vai ser sua escolha de dorama para o final de ano? Comentem se também gostam de assistir seus doramas em família. Anyeong Shingus.